Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo, Alcir Almeida. Forte abraço, gente. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema de extrema importância e que está levando os nossos ouvintes a pensarem, questionarem e nos mandar questionamentos sobre o tema. Inclusive, hoje nós vamos começar o nosso programa com um questionamento de um programa anterior, e por isso que nós vamos primeiro responder esta pergunta sobre a origem dos espíritos e, na sequência, nós retornaremos ao nosso tema Lembrança da Existência Corporal. Então eu vou pedir para o Almeida ler o questionamento feito pelo nosso amigo lá de Santa Catarina. Por favor, Almeida. Olha, quem está nos fazendo a pergunta é Jackson Sanches, né? De São José, né, em Santa Catarina, que nos manda a seguinte mensagem. Prezados, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar e agradecer pelo trabalho desenvolvido pela Comunhão Espírita de Brasília e apresentado pelo canal YouTube, que é por onde tenho a oportunidade de acompanhá-los. Eu me considero um neófito, pois acompanho e estudo a doutrina apenas há 6 meses. O material é muito vasto, assim como o volume de informações. Somos todos neófitos, Jackson, concordamos com você. Somos todos neófitos, tem muita coisa para estudar, mas vamos ver a sua dúvida. E ele fala, a minha dúvida no momento é quanto à evolução dos espíritos. Talvez já tenha sido explicado e eu não tenha assimilado. Me é inviável tentar localizar a informação em vídeos anteriores. Portanto, gostaria de saber se todos os espíritos surgiram em um mesmo momento, em um ato da criação divina. Nesse caso, cada espírito evolui em uma velocidade diferente, motivo pelo qual atualmente existem vários níveis de espíritos? Ou, em outra possibilidade que vislumbrei, será a criação de espíritos um ato contínuo, infinito, passando pelos estados mineral, animal e hominal? Portanto, haveria sempre o surgimento de novos espíritos em ato contínuo, infinito? Pois é. Jackson, a resposta para a sua pergunta, ela realmente já passou em programas anteriores. Aqui embaixo vai aparecer o número do programa que tratamos desse assunto, mas você pode ir na questão de número 76 do Livro dos Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos, e lá começa toda a temática referente à origem e natureza dos espíritos. E especificamente, a questão de número 80, ela vai ao ponto dessa sua questão. Vamos ler para você e para todos que nos ouvem a questão de número 80, quando Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ou seja, Kardec teve a mesma dúvida que você teve agora. E a resposta que a espiritualidade dá para o Kardec é a seguinte: é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. E aí eu vou pedir para o Almeida fazer alguns comentários para a gente retomar essa questão, de forma que você fique minimamente orientado a partir de agora quanto a essa temática, mas que não deixe de voltar, de ir lá no Livro dos Espíritos e estudar um pouco essa questão. E já antes da fala do Almeida, eu já sugiro também você pesquisar, estudar na obra Filosofia Espírita, do Miramês, quando ele comenta mais detidamente, questão por questão, do Livro dos Espíritos. Almeida. Olha, essa dúvida do Jackson, que é bem comum, tá, Jackson? Muitas pessoas têm essa dúvida e até para a gente falar questões que você não sabe a resposta, mas sempre teve vergonha de perguntar, né? Uhum. As pessoas muitas vezes têm essa dúvida e quando a gente lê a resposta que o Espírito da Verdade nos dá,
ela nos abre um leque de reflexões profundas. Por quê? Porque o Espírito da Verdade responde com clareza. Deus cria o tempo todo. Deus está criando nesse momento uma série de espíritos. Se eles vão encarnar aqui na Terra, se eles vão encarnar em Alcione, se eles vão encarnar na constelação de Lira, do outro lado do universo, não interessa para nós de forma efetiva. Mas Deus cria, né? E Deus é o único ser que se basta. É o único ser, é o único algo no universo que se basta. E Ele criou a tudo, inclusive a nós. Né? Você, eu, o Honório, Cláudio, o Ricardo Honório aqui, todos fomos criados pelo mesmo Deus. Mas Ele continua criando. Ele não... Se tem uma coisa que a gente pode dizer de Deus, é que Ele, infinito em todas as qualidades, uma das qualidades é que Ele quer que a criação continue de forma permanente. É muito bacana. É isso. Nós vamos ficar por aqui, porque esse assunto já foi tratado em questões anteriores, em programas anteriores. Qualquer dúvida, todo o programa que a gente fez aqui, na abertura dele você vai ver quais são as questões. Se você for olhar lá o programa, tem um programa que inclui a questão número 80. É um dos primeiros programas, realmente aqui no momento. Eu acho que eu ainda nem participava. Não, já participava sim. Já participava. Já participava. Mas é isso, Jackson. Aqui fica o nosso agradecimento, a nossa resposta ao seu questionamento. E se não foi suficiente, pergunta de novo. E se surgirem outras dúvidas, manda pra gente também. Tá ok? Vamos então agora voltar à nossa 314. Temática na questão 314 de O Livro dos Espíritos, tratando do tema Lembrança da Existência Corporal. E na questão 314, o Kardec perguntou assim: aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados? De forma alguma. Nós estamos falando de um ser que da sua vida tomou como missão fazer um grande trabalho. E tomou um grande trabalho com finalidade útil. Nós não estamos falando de um espírito egoísta, nós não estamos falando de um espírito leviano, né? Porque pessoas levianas não se preocupam com coisas úteis. Quem se preocupa com coisas úteis, com grandes trabalhos de coisas úteis, já é um espírito que alcançou um certo cabedal de avanço, de evolução, de progresso. E, naturalmente, ele não está nem um pouco preocupado. Ele está preocupado em fazer a parte dele. Ah, mas eu vou morrer. Olha, alguém vai me substituir. Se esse trabalho é digno, a providência divina vai sim enviar alguém que continue essa tarefa, que continue essa jornada e vai chegar ao final, independente de eu estar aqui ou não. Então, a gente poderia entender, tem um certo linguajar lá no nosso ambiente de trabalho, que a gente diz assim: não se apaixone pela causa. Não, de jeito nenhum. A causa é boa, a causa é justa, nós vamos dar o melhor dos nossos esforços. Mas eu acho que é bom a gente comentar melhor isso, porque talvez alguém que nos ouça diga assim: mas como não se apaixonar pela causa? É a paixão que nos move. Como diz, amar a causa é uma coisa. Exatamente. Se apaixonar é outros 500. Exatamente. A paixão, ele é um sentimento voluntarioso, nem sempre nos traz bons resultados. Sim. E as causas úteis, elas prescindem da paixão. Mas do amor, o amor com certeza é imprescindível. É aquela história, né? Você tem um filho, você o ama. Você o ama para ter ele debaixo da sua asa, preso dentro da sua casa? Não. Você quer que ele cresça, que ele seja feliz, que ele avance, né? É exato. Se você ama a sua companheira, e eu amo a minha, você quer que ela seja feliz. Ah, mas se eu morrer, que ela seja mais feliz ainda. Que ela continue a jornada dela, né? Exatamente. Mas você tem uma grande obra, que aquela obra floresça, que aquela obra cresça. Isso aí é a minha presença. Esse sentimento, né, Almeida? Desapega, né? Desapega. Mas esse sentimento essa ligação que nós temos com as coisas materiais é muito forte em nós.
Se for forte demais é doentio. E se for forte demais, torna-se pernicioso. Com certeza. Então, o estudo da doutrina espírita, nessa ótica, eu tenho certeza que Sim. pode nos trazer um benefício enorme, no sentido de fazer a gente desapegar mesmo, né? Desapegar dessas coisas que nos prendem ao orbe terrestre e lembrarmos que nós somos seres universais. A nossa estada na Terra é temporária. A nossa missão, ela não está em definitivo ligada ao nosso planeta. Isso aqui é transitório. Enquanto seres espirituais, a grande missão, ela nos espera é na pátria espiritual. Então nós estamos aqui estagiando, fazendo uma temporada de exercícios práticos neste planeta, mas todos sabemos, um dia teremos de continuar a nossa história fora desse orbe. Então, apaixonar-se pelas causas que nos prendem a este planeta é, no mínimo, um grande equívoco. Verdade. A gente tem que amar as coisas que merecem ser amadas, mas não ter esse apego, essa sensação de posse, que no final acaba nos aprisionando. É verdade, é verdade. Vamos ler a resposta então. Resposta. Vou repetir a pergunta. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados? E a resposta: não, porque vê que outros estão destinados a terminá-lo. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Com certeza. Então, se você teve a intenção de produzir uma obra boa, útil no mundo dos homens, aqui no mundo material, ao voltar para o mundo espiritual, aplique toda a sua vontade de construir o bem lá onde você está. Uhum. E se houver a bênção de continuar perto, inspirar aqueles que vão continuar a jornada. De repente, inspirar aqueles que continuam a obra que missão, você deixou aqui. Isso. Não é isso? 315. Vamos nessa. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Essa é uma pergunta deveras fascinante, né? Se nós estamos falando de um espírito, e não nos enganemos, existem artistas, existem, qual é a outra palavra que se usa aqui, né? Literatos, né? Que estamos falando de literatura, que nos vários níveis evolutivos, né? Se é um espírito de alta escola, ele vai perceber que aquela obra dele, artística, deixou de ser dele. Passou a ser compartilhada com a humanidade, né? Então ele não vai ter apego àquilo ali. Continuamos no mesmo tema do apego, né? Se é um espírito menos avançado, talvez ele se sinta dono e a coisa não fique tão bem para ele, né? Mas a verdade é essa. Quanto mais nos desenvolvemos, mais a gente começa a vibrar os nossos pensamentos na faixa do amor, que compartilha, e cada vez menos no sentido de posse. E enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte, Almeida. Nós já aprendemos com a doutrina espírita que a vida na Terra é uma pálida cópia da vida espiritual. Entendi. Né? Claro. E o que é que eu estou pensando? As mais belas obras de arte construídas e deixadas são neste pálidas mundo, cópias de obras mais divinas e mais maravilhosas que existem na espiritualidade. Não é verdade? Nós temos, acho que é o segundo livro da série, Os Mensageiros. Né? O André Luiz descreve uma pintura que ele acha maravilhosa num lar, numa casa de acolhimento na espiritualidade. Ele começa a perguntar, aí respondem para ele: André, não tem a menor dúvida. Isso que você está vendo, que já é lindo e maravilhoso para você que conheceu a obra na Terra, ainda isso aqui é uma cópia. Né? Então, as expressões mais belas da arte e da literatura que nós temos,
ainda são pálidas cópias dos originais. Pois é. E eu lembrava que, agora há pouco, antes de iniciarmos o programa, a gente estava falando do Johann Sebastian Bach. Com certeza. E nós admiramos a obra, a música que ele consegue nos passar pelos instrumentos que nós temos nas orquestras. Enfim, imagina as composições do Bach. Nos originais lá. Nos originais, lá na espiritualidade, né? Então, eu estou pensando nesse sentido. E esses espíritos, quando retornam, talvez olhem para as suas obras aqui na Terra e digam assim, caramba, que cópia mal feita. Poderia ter ficado melhor, né? Poderia ser melhor, não é isso? Verdade. Mas vou repetir a pergunta. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? E olha a resposta que a espiritualidade nos dá. Segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava, né? Quando eu li isso aqui, me veio à cabeça aqui o Johann Sebastian Bach. Chegando do outro lado, ele deve ter dito assim, caramba, que coisa, né? Tosca que eu fiz ali. Poderia ter sido, mas com os instrumentos que ele tinha, já saiu de excelente qualidade. E a gente já falou aqui em outros programas sobre a percepção, né? Uhum. A nossa percepção é limitada pela matéria em que nos encontramos, né? As nossas percepções mais completas só voltamos a usufruí-las quando voltamos para a espiritualidade. Quando saímos desse casulo de carne e osso que nos prende e nos limita. Esse abençoado casulo que nos limita. É isso mesmo. Porque por sermos indisciplinados, precisamos dele. É verdade. Fôssemos disciplinados, não precisaríamos. Já teríamos nos libertado dele, né? Exato. Então é um instrumento que nós precisamos nesse momento. Mas diga-se de passagem e muito oportuno, não queiramos nos libertar deste casulo antes da hora, né? Tudo tem um propósito no plano da espiritualidade. É igual você tentar tirar o pintinho da casca antes da hora. Antes da hora. Ele vai morrer. Não vai sobreviver. Então nós estamos exatamente na nossa crisálida, digamos assim, sim, nos fortalecendo para que possamos, no momento certo, adequado, nos libertarmos da necessidade de estarmos aqui. Mas enquanto estivermos, a necessidade, ela deve ser obedecida e cumprida até o último momento aprazado. Com certeza. Então vamos para a questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? E aí, Almeida? Como é que eu vou dizer? A pergunta é, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam sobre a Terra? Se interessa pelo progresso das artes e das ciências? Se o interesse do ser é a ciência, o fato de desencarnar, ele continua interessado pela ciência. Se o interesse é na arte, ele continua interessado pela arte. Desencarnou, de acordo com a sua elevação, ele vai ter acesso a maiores informações. Ou não, dependendo da evolução de cada um de nós, né? Ele com certeza vai começar a comparar aquilo que ele passa a perceber com aquilo que se está vivenciando na Terra, né? E cada um vai ter uma conclusão diferente. Olha, como é que esse pessoal na Terra ainda está atrasado, ou como, apesar das limitações que eles têm, eles já chegaram a esse ponto, né? Então, depende de muita coisa. Depende da evolução do espírito, depende do que ele consegue acessar lá. São muitas variáveis, né? Tem muita coisa. Eu penso, Almeida, às vezes eu falo repetitivamente isso que eu vou falar agora, e alguém pode dizer assim, isso é um chavão que é panaceia para todas as dúvidas. Mas não é bem isso. Mas o que é que eu penso? Que tudo vai depender do grau de consciência do espírito. Ora, imaginemos um espírito que tenha feito uma obra gigantesca sobre a Terra. Deixou a sua obra, deixou a sua contribuição. Ok. Retorna para a espiritualidade.
E diante dele se descortina duas realidades. Atrás, a realidade terrena, de onde ele acabou de sair, que continua com as suas necessidades, etc, etc. E do outro lado se descortina o seu ambiente espiritual futuro, onde ele pode também dar sua contribuição. Então, é uma questão muito pessoal, que não temos como definir qual a decisão que o Espírito vai tomar, porque ele tanto pode, a depender da necessidade, do objetivo, manter-se interessado nas obras aqui na Terra para que ele possa continuar contribuindo, ou ele pode vislumbrar, seguir a sua escala evolutiva e contribuindo também nos orbes superiores. Então, é uma questão de consciência e da necessidade. Mais uma vez, dando como exemplo o nosso amigo Bezerra de Menezes. Poxa, Zé, eu já ia falar dele. A voz dos anjos podes escutar. O Bezerra ficou exatamente nessa situação. Podendo subir a uma realidade superior. Não é isso? Mas preferiu ficar entre nós. Então, eu volto à questão da consciência, porque a consciência do Espírito é quem vai dizer para ele qual a melhor escolha naquele momento. Uhum. Você pode galgar os degraus da espiritualidade, ter em orbes superiores, mas ele pode dizer, gente, olha só, eu tenho muitos irmãos que ficaram na retaguarda e se me for permitido, eu opto por retornar e continuar com eles até que eu consiga trazê-los todos para cá. Então, essa pergunta, se o Espírito se interessa pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências, etc., é isso que nós acabamos de dizer. Vai depender desse grau de consciência, o que é que o motiva. O que está motivando naquele momento da decisão. Exatamente, né? Qual é o objetivo que você vislumbra agora? Ah, não, eu quero aprender coisas novas, não sei o quê. O interesse pelo que está aqui vai diminuir. Exato. Mas não, olha, eu trabalhei 40 anos naquele laboratório, agora que eu estou aprendendo coisas aqui novas, eu quero levar essas coisas novas para aqueles cientistas que me substituíram. Por que não? E por que não? Né? Eu costumo citar um exemplo. Aliás, vamos deixar bem claro, todas as duas opções são nobres. Nobres. Vai depender, é a escolha do Espírito, livre-arbítrio. Não é isso? Eu costumo citar como exemplo, eu não sei se sou feliz nesse exemplo, mas ele serve para mim, você me corrige se não tiver bem adequado. Mas eu admiro um espírito que passou por aqui, eu não vou qualificá-lo se é nobre ou se não é. Eu estou falando apenas da obra que ele deixou. Steve Jobs. A obra que ele deixou, a contribuição que esse irmão nos deixou... A história da humanidade é qualquer coisa. Para a história da humanidade. Ele é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas. Ele mais 2 companheiros... Não é isso? Revolucionaram a indústria da informática nos fundos de uma garagem. Pois é. A indústria da comunicação. Hoje nós temos os nossos smartphones, essa coisa toda. Se você pegar um garoto de 18 anos de idade, ele acha que o smartphone sempre existiu. Porque ele não consegue perceber a vida sem o smartphone. Não, você tenta explicar um universo sem internet. Fica difícil para eles. Ah, não, pai, tá, tudo bem, pai, eu posso imaginar, mas vocês não tinham computadores em casa. Não é por aí? Então você vê a gente considerando o Steve Jobs, e eu imagino Steve Jobs diante de uma situação dessa. Olha, você, digamos, né, não estou afirmando nada, digamos, você pode seguir, e ele dizer, não, tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda, eu quero voltar e estender ainda mais isso. São apenas comentários, exemplos para que os nossos ouvintes imaginem o que pode acontecer e acontece com o espírito quando retorna para o mundo espiritual e dependendo das suas ligações, daquilo que o prende a esse orbe, as decisões que ele terá que tomar em determinado momento da sua existência. Mas vamos para a resposta. Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta. O Espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Resposta. Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos.
Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Olha só. Então, de repente, isso que a gente está comentando aqui agora como sendo um divisor de águas, uma mudança grandiosa, os nossos smartphones... Daqui a 200 anos é uma nota de rodapé. Daqui a 200 anos não vai ter nada disso. Alguém vai dizer assim, então naquele tempo vocês precisavam de um aparelho para fazer isso? Pois é. Né? Uma coisa que na época, talvez, daqui a algum tempo, a gente possa fazer... Com a força do pensamento. A força do pensamento e por aí. Por favor, chamando fulano de tal, chamando o nosso irmão aqui que mandou uma pergunta de Santa Catarina, né? Olha, a resposta sua é essa. Quem sabe, né? Diante de todas as mudanças científicas e tecnológicas que aconteceram de meados até o final do século XX, daqui para frente, meu amigo... Cara, eu fico imaginando... Tudo é possível. A nossa geração, né? Eu lembro de assistir o Jornada nas Estrelas. Sim. O Capitão Kirk com seu intercom puxando da cintura, abrindo e falando com aquilo ali e recebendo a resposta lá da Enterprise. E eu tive um StarTAC, né? Eu fui o proprietário de um celular StarTAC cujo design era inspirado no intercom da Star Trek. Da série Star Trek. O StarTAC era inspirado na Star Trek. Nós vivemos isso, né? É verdade. Daqui a pouco, sei lá onde é que vai parar esse negócio. Gente, a conversa está boa, mas nós temos que encerrar o nosso programa, nosso tempo está se encerrando. E eu quero já deixar o convite para que vocês nos acompanhem na próxima semana, quando vamos dar continuidade a essa temática, a partir da questão 317. Olha só, na semana que vem, nós vamos começar com a questão 317, quando o Kardec pergunta: os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? Olha que interessante. Essa pergunta para nós é Essa dá vontade de responder agora, mas eu vou deixar para a semana que vem. Semana que vem a gente continua. Almeida, muito obrigado pela sua participação. Abraço, gente. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, e-mail para radio@comunhãoespírita.com. Muito obrigado. Forte abraço.